Então, pessoal, continuando, agora falando sobre irradiação, a gente tem que entender que o processo de irradiação ele vai depender do seguinte comportamento. A lei de Stefan Boltzmann tem um nome complicado, mas ela é bem simples de entender. Stefan Boltzmann. Ela trata do seguinte: a quantidade de energia que vai ser irradiada, ela vai depender da temperatura da superfície elevada à quarta vezes uma constante, que é a constante de Stefan Boltzmann, tá? O que seria essa constante? A constante de Stefan Boltzmann ela é igual a 5,67 vezes 10 à oitava watts por metro quadrado Kelvin à quarta. Então ela dá uma ideia para a gente, correlata aos coeficientes de condução e de convecção. Quantidade de energia que vai sair por tempo para cada metro quadrado disponível para uma diferença de temperatura, só que aqui elevado à quarta, tá bom? O processo de radiação ele se dá como se fosse uma diferença entre o que o corpo recebe e o que o corpo emite na mesma temperatura, tá? Como resultado, a gente tem que a quantidade de energia que sai vai depender de uma porcentagem ou um coeficiente de emissividade, que seria o quanto que aquele corpo se assemelha a um corpo opaco ou não. Lembrando que para o processo de radiação, como vem por ondas eletromagnéticas, o corpo ele tem que ser opaco para ele conseguir absorver a energia. Então isso aqui é uma porcentagem, isso aqui sempre vai ser entre 0 e 1, tá? Vezes a constante de Stefan Boltzmann multiplicado pela diferença da temperatura da superfície à quarta vezes a temperatura, aqui é do termo surrounding, tá? A temperatura das redondezas. Isso aqui é um correlato ao T infinito, ao T do fluido da convecção, tá bom? Então o que acontece? A gente tem a temperatura das redondezas temperatura da superfície a constante e a emissividade. Certo? Então, como a gente pode ter os três acontecimentos acontecendo simultaneamente no corpo, a gente pode ter um processo de resistência térmica. Isso aí eu vou explicar no próximo vídeo.